Olá, boa noite. Você vai ver hoje no Segunda Edição. Motorista em alta velocidade perde o controle do veículo e capota em Cidade da Fronteira. Ele estava rápido porque tinha recebido uma ligação preocupante da sua mãe. Campos da Restinga do Instituto Federal do Rio Grande do Sul estuda cortar bolsas depois do bloqueio de verbas feito pelo Ministério da Educação. Prefeitura de Porto Alegre usa carreta como restaurante para moradores de rua. Desempregados e trabalhadores de baixa renda ficam sem opção de refeições a R$1. Por uma rodinha, viajantes têm que despachar bagagens que levariam no interior do avião. Fiscalizações orientam passageiros sobre o tamanho e o peso permitidos para malas de mão. Grenal é sorte ou azar? Dependendo do sorteio desta noite, a dupla pode se enfrentar nas oitavas de final da Libertadores da América. Débora de Oliveira comenta. O SBT Rio Grande, Segunda Edição, está no ar. Uma conquista da comunidade do extremo sul de Porto Alegre busca alternativas para garantir o ano letivo. O campus Restinga do Instituto Federal do Rio Grande do Sul estuda medidas de contenção, como corte de bolsas, investimentos e capacitações. Tudo por causa do bloqueio do Ministério da Educação em 30% do orçamento. Aluna do curso técnico de lazer, Helena recebe auxílio para transporte e alimentação, além de uma bolsa de projeto de extensão. Mas parte dos benefícios está com os dias contados. É uma maneira de botar a comunidade, principalmente da Restinga, da periferia, para estudar. E quando nos cortam isso, nos cortam conhecimento, nos cortam oportunidade, nos cortam um futuro bom, sabe? Um futuro com esperança. O campus Restinga do Instituto Federal do Rio Grande do Sul possui 1.100 alunos. São 6 cursos técnicos e 5 de nível superior. Em reunião nesta segunda-feira, o Conselho discutiu alternativas para manter as aulas. O orçamento previsto de R$1.900.000 deve sofrer uma redução de 30%. A gente vai conseguir manter somente os serviços continuados, que a gente chama, né? Que é pagamentos de água, luz, limpeza do campus, vigilância. Dívidas com fornecedores ameaçam bens adquiridos recentemente, como as cadeiras do auditório e os contêineres de agroecologia. A prioridade da direção é manter os auxílios estudantis, que variam entre R$80 e R$360 e beneficiam quase 400 jovens de famílias de baixa renda. Já as bolsas de pesquisa e de extensão serão cortadas a partir do próximo mês. Gastos com capacitação, eventos, viagens técnicas e manutenção também devem ser suspensos. E a grande preocupação maior é o futuro, o que vai acontecer para frente. É muito provável que aconteça um abandono em massa, uma grande população abandone os estudos, porque não tem mais ânimo para vir para o colégio, não tem como vir para o colégio também. Alunos e servidores prometem aderir à greve nacional da educação, marcada para quarta-feira. Vou ficar com a frase do Luiz e também da Helena lá no início da reportagem da Luciane Coleman. O governo federal, com esse corte absurdo de 30% feito de forma indiscriminada, tanto nos institutos federais como o da Restinga e outros institutos, Rio Grande do Sul e Brasil afora, está cortando o futuro desses jovens. Se há erros, se há desvios na educação, cabe ao governo federal apontar onde há erros, onde há desvios e, nesse caso, fazer uma intervenção e, nesse caso, mostrar, provando o que está acontecendo de errado nesses locais e ali realizar os cortes. E se os erros forem graves, se os desvios forem grandes, mandar para a cadeia os responsáveis. Agora, não é cortando indiscriminadamente 30% da verba dos institutos federais, das universidades federais, que vai se construir um país melhor. Não se faz um país melhor sem educação. Esses jovens precisam de estudo, esses jovens precisam desse ensino, esses jovens precisam desse futuro. O governo Bolsonaro está errando quando faz indiscriminadamente o corte. Tem problemas? Tem. Corta aonde os problemas forem encontrados.
e não desta forma, porque aí simplesmente está se negando o futuro para esses jovens. E uma outra situação também para a população de baixa renda. Após o fechamento do restaurante com preços populares em Porto Alegre, refeições são distribuídas no ginásio Tesourinha apenas para moradores de rua. A alternativa, segundo a prefeitura, ainda é provisória. De acordo com as nossas autoridades, cerca de 140 pessoas estão cadastradas. Um caminhão de esperança para quem não tem quase nada. É nesta carreta, de 18 metros de comprimento, que as refeições são preparadas numa cozinha industrial, graças a um acordo entre a Prefeitura e a Associação Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. A Prefeitura está oferecendo alguns alimentos e a ADRA, na verdade, está dando toda a mão de obra para produzir alimentação. Esta foi a alternativa encontrada depois do fechamento do restaurante Popular, onde cerca de 500 pessoas eram atendidas diariamente. O contrato acabou e o município quer mudar o modelo para outro, descentralizado, com 5 unidades em diferentes regiões da cidade. Quem experimentou a nova estrutura, mesmo que provisória, gostou. Tá muito bom mesmo. Estamos gratos por esse pão e por essa comida que estão dando para nós aí. Muito feliz pela comida. O objetivo aqui é atender gratuitamente até 200 pessoas por dia em situação de risco. Todas têm que estar cadastradas nos Centros de Referência de Assistência Social. A gente fica muito satisfeito de ter uma comida para se alimentar, porque é muito doloroso passar fome. Que bom que a comida é de qualidade, que bom que uma solução provisória está sendo adotada. Parabéns da Prefeitura. Agora tem um número que tem que ser melhorado nessa questão. Não pode de 500 passar para 200 ou 140, que é o número oficial da Prefeitura, e simplesmente a gente pensar que onde essas outras 360 pessoas que têm dificuldades, que não têm dinheiro, que têm baixa renda, que trabalham, mas não têm condições de ir a um restaurante normal ou se alimentar ou voltar para casa para comer, vão se alimentar de forma correta. Era 500, a gente espera que volte a ser no mínimo 500 no futuro breve. A data é em julho e nós não vamos esquecer desse assunto. E foi divulgado hoje no Diário Oficial de Porto Alegre que uma nova empresa irá voltar a trabalhar na obra do Centro de Artes e Esportes Unificado lá do bairro Lomba do Pinheiro. A gente já fez reportagens lá no local, com moradores que reclamam sobre a interminável obra. A construção começou em 2013 e tinha a previsão de terminar em 2016, mas como tudo em Porto Alegre atrasa, né? Em dezembro de 2015, a empresa contratada suspendeu os serviços, dizendo que não estava recebendo da Prefeitura. A obra parou com 80% dos serviços concluídos, sendo que tinham sido investidos 2 milhões de reais. Agora, a nova empresa tem o prazo de terminar tudo até o final do ano, mas o contrato também pode ser prorrogado. Eu tenho até medo de dizer o que eu vou dizer, mas eu apostaria que será prorrogado, porque obra em Porto Alegre, olha, gente, ela inicia, mas terminar a gente nunca sabe quando vai terminar. Uma idosa de 89 anos foi assassinada dentro de casa em Três Passos, no noroeste do Rio Grande do Sul. Ela ainda teria sido estuprada antes de morrer por asfixia. Na área, a cadeira e o sofá onde Gomercinda Zambuja costumava sentar. Os quadros demonstram toda a religiosidade da senhora de 89 anos que cresceu nesta casa. Ela se dava com todo mundo aí. Basta que ontem no velório dela tinha umas 150 pessoas a mais. Isso é uma gente que se dá com o povo, né? Foi aqui, na casa onde morava com um dos filhos, que o corpo dela foi encontrado nesse sábado. Eu venho aqui às vezes 3 vezes por dia. Aí eu cheguei, ele saltou pela janela e ela estava deitada na poltrona. De acordo com Flávio, um homem fugiu por esta janela. Aí ela estava um pouco esfolada, né? E a recém tinha falecido, porque ela estava meio molezinha ainda. Segundo a família, a idosa tinha dificuldades de locomoção e problema de visão.
A idosa completaria 90 anos no dia 6 de junho. De acordo com a Polícia Civil, a principal hipótese é que tenha acontecido estupro seguido de morte. Ao que tudo indica, foi asfixia por estrangulamento. Há um suspeito a qual nós estamos ainda investigando. E que nesse momento ainda não há uma conclusão se o suspeito é realmente a pessoa que a polícia tem que prender nesse caso. Eu só espero o seguinte, que suspeito nesse caso ou não essa pessoa seja encontrado o devido responsável. E quando julgado, seja levado para a cadeia naqueles 30 anos. Infelizmente no Brasil com aquela maldita, com essa maldita regressão de regime, progressão de regime. Deveria ser regressão porque diminui, mas a progressão de regime. Infelizmente, a pessoa estupra, a pessoa mata e ainda é beneficiado pela lei. Tem que mudar algo nesse país. Em Gravataí, a polícia investiga a morte de um taxista. As informações da redação, Luciane Coleman. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Olha, esse crime aconteceu ontem à noite no bairro São Judas Tadeu, lá aqui em Gravataí, O motorista de táxi Juarez da Silva, de 53 anos, foi morto com vários tiros dentro do próprio carro. Testemunhas disseram que um carro parou ao lado dele e um homem disparou contra o motorista. Segundo a polícia, o taxista tinha antecedentes por receptação e por tráfico de drogas. Ou seja, tem mais coisa aí nessa história, né, Felipe? Sim. Esse é daqueles casos que a gente vai continuar acompanhando e vão aparecer novas situações nos desdobramentos. Exatamente. Vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos, né? Com certeza. Obrigado, Lu. Você volta em instantes. Seguinte, vai pegar o avião para viagens nacionais? Precisa estar atento. A partir de hoje, fiscalizações rigorosas orientam passageiros sobre o tamanho e o peso permitidos para bagagens de mão. Em frente aos balcões de check-in, funcionários das companhias aéreas fazem a fiscalização e orientação aos passageiros. A bagagem de mão agora passa por um controle mais rigoroso. O Emerson já comprou a mala pensando nisso. A gente já tinha comprado, já dentro do padrão das medidas, compramos recentemente para poder estar encaixado, que não é só o tamanho, o peso também. Para ser levada dentro da cabine do avião, a bagagem precisa ter no máximo 55 centímetros de altura, 35 de largura e 25 de profundidade. Na dúvida, um gabarito é disponibilizado para os passageiros. Se a mala couber dentro da caixa, está liberada. Além disso, precisa respeitar o limite de peso de 10 quilos. Dependendo da viagem, é um tamanho justo. Se não entrar ou alguma parte ficar aparecendo, mesmo que sejam as rodinhas, é necessário despachar. A parte da rodinha de baixo não passou no milímetro lá deles, aí acabamos tendo... Não vai estragar a viagem, né? Não vai estragar. Se Deus quiser, vai correr tudo certo. Só vou dizer um negócio a respeito disso tudo. Tô ferrado, rapaz. Eu grande desse jeito, a minha mala sempre é a maior, mas tudo bem. Vamos lá, vem aí a Débora. A hora é dela, Débora de Oliveira, seja bem-vindo, tudo bem? Obrigada, Felipe, tudo ótimo. Daqui a pouquinho mesmo, hoje ainda, a gente vai saber se vamos ter Grenal ou não teremos Grenal na próxima fase da Libertadores. E aí, Débora? A possibilidade é real, viu, Felipe? Por quê? Porque o Inter está em pote diferente do Grêmio, né? O Inter, como o melhor colocado do Grupo A, está no pote 1 e o Grêmio, que está entre as segundas melhores campanhas, no pote 2. Dos 16 classificados, o Brasil é o país com o maior número de times na disputa, são 6. A dupla Grenal, Palmeiras, do nosso chefe Danilo, Flamengo, Atlético, ex-paranaense, né? Agora só Atlético, e também o Cruzeiro. Os jogos só vão acontecer depois da Copa América. O torcedor tem que estar ciente disso, que só vai agora conhecer o adversário, né? Ou os adversários, se não forem os dois. Mas a definição será daqui a pouquinho mesmo, 8 da noite, lá em Luque, no Paraguai, na sede da Conmebol. Até acho que umas 10 da noite, Felipe, a gente já vai saber. No Brasileirão? No Brasileirão, né? Um domingo bombante na tua casa colorada, gente. Que segundo tempo do Inter, hein? Contra esse Cruzeiro, esse adversário que é um adversário de respeito. O Nonato fez o primeiro gol dele no Inter. O Guerreiro fez o de número 100 em clubes brasileiros. E o Rodrigo Moledo seguiu o script, né, de zagueiro artilheiro.
O gol mineiro foi do Dedé, mas nem fez cosquinha. O D'Alessandro até perdeu um pênalti que também não fez cosquinha. 3-1 o placar. 6 posições na tabela o Inter conquistou com esse resultado de ontem. Agora é 9º na tabela do Campeonato Brasileiro. E conseguiu 2 vitórias importantíssimas contra esses 2 clubes que realmente eram adversários fortíssimos. Primeiro o Flamengo e agora o Cruzeiro. O Grêmio ficou no 0-0 lá em São Paulo. Vai decolar. Segundo o Renato, vai decolar, né? Mas por enquanto tá lá, ó. Lá embaixo. Eu acredito. Segue na ponta de baixo da classificação. A reclamação é de um pênalti, né? Não assinalado na bola que bateu na mão do Fagner, no chute do Everton. A curiosidade é que o juiz foi convicto, marcou a penalidade, parou a jogada e no VAR ele achou que não foi e desistiu. O Everton chutou na mão do cara, é isso que ele acha? É, ele considera isso. Bom, a dupla Grenal não treinou hoje, folga pra todo mundo, Felipe. É só a gente que trabalha de noite. Só né? a gente que trabalha. Ai, que vida boa que tem esses jogadores. Amanhã recomeçam os trabalhos. E tu volta também. Eu volto? Tu volta, meio-dia e 35. Se vocês mandarem, eu volto, gente. Eu sempre falo em nome de Rede H Farma de Farmácias, que cuida com o coração. A Débora volta amanhã e a gente volta daqui a pouco para conversar com a Luciane Coman sobre a previsão do tempo para essa semana. E ainda, lá em São Borja, o nível do Rio Uruguai preocupa a Defesa Civil. Tem também os detalhes deste acidente. O motorista estava em alta velocidade quando bateu e capotou em instantes. Em Bagé, uma câmera de segurança mostra o momento em que um motorista perdeu o controle e capotou o veículo em alta velocidade, Lu. Pois é, Felipe, que cena, né? O veículo ali voa pela rua, né? Esse motorista, ele estava andando em alta velocidade, numa avenida ali que a gente pode ver que era bem esburacada. Aí ele, olha lá, ele tinha ultrapassado um carro, perde o controle da direção, acaba batendo num container de lixo. E aí, na sequência, como a gente viu ali, ele acaba capotando. O carro de trás, até assustado, para. E a gente vê ali que o motorista desce, né? Até para ver como é que está o motorista ali que se acidentou. Isso tudo aconteceu no sábado lá em Bagé. Agora, Felipe, sabe por que ele estava em alta velocidade? É que a mãe dele tinha ligado dizendo que estava com pressão alta e com dor no peito. E aí ele fez o que muita gente acaba fazendo, né? Sai como se não houvesse amanhã. E claro, a gente entende, né? Mas naquele desespero, naquele pânico de chegar o mais rápido possível, né, na casa, no caso dele, da mãe, ele acabou, enfim, perdendo o controle do veículo, estava em alta velocidade, né, a gente acaba ficando meio desatento e aí, no caso, ele acabou se acidentando. Por sorte, ele saiu ileso, Felipe, sem nenhum arranhão e a mãe que tinha ligado, né, também passa bem, ou seja, pelo menos boas notícias. Maravilha. Os danos são materiais. Danos nesse caso aí, ele e a mãe comemoraram ontem, felizmente, o Dia das Mães juntos. Com certeza. A Defesa Civil, Lu, está em alerta. Por quê? Está em alerta, Felipe, porque toda a bacia ali do Rio Uruguai, né, ela está com o nível das águas mais elevado. Então, a gente já tem algumas cidades que apresentam transtornos, como a cidade de São Borja, onde as águas subiram e já invadiram casas do município. O Rio Uruguai, por lá, atingiu a marca de 9 metros e 37 centímetros e segue subindo, segundo a Defesa Civil, 4 centímetros por hora. Lembrando que 10 metros, ou seja, está pertinho, né? É a cota de enchente lá em São Borja. 25 pessoas já tiveram que deixar as casas. E atenção, porque nas próximas horas, a instabilidade que estava aqui sobre o estado ganha força no litoral norte, Serra e Vale dos Sinos. Atenção para o mapa de amanhã. Olha só, a instabilidade continua sobre o nordeste e leste do estado, onde ainda pode chover. Aí entre o centro e o oeste, o sol vai aparecer. Volta a ficar frio no amanhecer, olha lá em Uruguaiana, mínima de 11. E em Caxias não passa dos 15. Aqui em Porto Alegre, terça-feira de tempo instável. Mínima de 13 graus, máxima de 22. Na quarta, uma massa de ar seco vai firmar o tempo, menos aqui na faixa leste, né? Ou seja, a faixa leste que inclui a Serra, a região metropolitana, o litoral. Por isso, aqui na capital, na quarta-feira, a umidade vinda do mar vai trazer muita nebulosidade e também alguns períodos de garoa.
Na quinta-feira... Vamos ficar preparado, portanto, vem chuva por aí, a quantidade é grande e são vários os pontos do Rio Grande do Sul. Com certeza. Quinta-feira em Porto Alegre, Lu. Então, quinta-feira, né, como eu disse, aquela massa de ar seco que começa a chegar aqui ao estado, né, que na quarta ainda aqui a gente vai ter um pouquinho de instabilidade, na quinta ela atinge todas as regiões e aí por isso a gente vai ter tempo seco aqui em Porto Alegre. E aí, olha só, a temperatura cai e não cai pouco, Felipe. Sim. Ali na quinta, a mínima aqui em Porto Alegre de 11 graus. Na sexta, olha lá, mínima de 10 graus. É o outono finalmente dando as caras por aqui, né? Muita gente já estava um pouco aí que não aguentava mais aquele calor fora de época, aquela umidade. Tem que aproveitar porque é um período ali não muito longo até a chegada da chuva novamente. Sol e temperaturas baixas, portanto, quinta e sexta. E aí a chuva volta depois. Depois sempre ela volta, né? E previna-se porque terça e quarta a previsão já vai preparando a lareira, hein? O edredom e o vinho. Boas dicas. Tchau, Lu. Grandes dicas. Obrigado a você, uma ótima noite. Fique com o SBT Brasil. Tchau.